Esse é o Momento Radical que está começando agora na Deluxe TV. A gente vai conhecer um pouquinho sobre o parkour, esse esporte que está ganhando cada vez mais cena aqui no Brasil e também no Nordeste. A gente vai conferir essa matéria muito legal com essa galera massa que está aqui na Lagoa da Jança e veio encontrar aqui com a gente do Momento Radical para mostrar para você um pouquinho sobre o parkour. O Momento Radical está começando, eu já estou aqui com o Igor. Igor, explica um pouquinho pra gente sobre o parkour, né? A gente já tô sabendo aí de cara que não é um esporte, então como é que a gente pode chamar o parkour? Explica um pouquinho para o nosso público. Bom, o parkour não pode ser considerado um esporte em si, porque o esporte é um conteúdo da educação física, assim como a ginástica, a luta e as danças e as brincadeiras e os jogos. O esporte, como vocês notam, normalmente ele tem uma característica muito competitiva. E no parkour em si, nós não temos essa competição em si. Isso fica a cargo de outra vertente do parkour chamada freerunning, certo? Contar um pouco do histórico do parkour. O parkour, as bases do parkour nascem na França, com o método natural francês, de Georges Herbert. O que aconteceu na época para a sistematização desse método natural? Herbert, na época, ele era alguns séculos atrás, esqueci qual século agora, e o ano, ele era um oficial da Marinha francesa e nas viagens dele a barco à vela, o que acontecia? Ele observou povos de várias regiões do mundo, inclusive do continente africano e asiático. E como ele relata no livro dele, ele observou que eles tinham corpos ágeis, robustos, fortes e flexíveis. E o que mais espantou ele e deixou admirado foi que eles tinham esses corpos não baseado que eles tinham um professor de educação física, com um tutor de educação física, mas somente o contato deles com o ambiente fazia com que eles tinham esses corpos. A partir disso, ele estudou melhor e criou o chamado método natural francês. Está chamando de método natural francês para diferenciar do austríaco ou de qualquer outro método natural que exista, certo? E eles têm 10 grupos de exercícios. E a maioria dos grupos de exercícios, eles têm uma especificidade grande no parkour. E outros não têm, como por exemplo a natação, as lutas. Mas, por exemplo, essa questão toda do deslocamento tem muito a ver. Mais uma vez aqui com o Igor. Igor, agora conta um pouquinho para o nosso público sobre essa inserção do parkour aqui no Brasil, especialmente aqui em São Luís do Maranhão, que a gente vê que tem uma galera que pratica, né, e faz jus a esse nome em São Luís. O parkour, ele começou a aparecer mais no Brasil, como você sabe, a internet foi um grande divulgador de várias coisas no mundo. A velocidade com a qual a rede consegue captar as coisas e repassar é grande. Então o que acontece? Alguns grupos de várias cidades começaram a observar e estudar o parkour em si, em vídeos,
E foi parecido com aqui. Nós estudamos os vídeos, estudamos a movimentação e daí começamos a treinar. O que vale aqui o parkour, como já foi dito por, eu esqueci o nome da pessoa, o Sebastião Falcão, ele falou que o parkour ele sempre existiu, ele só não tinha um nome. E a sistematização que ele tem, porque quando você observa uma criança brincando na escola de pegador, por exemplo... Ou pulando o muro da escola. Exatamente. A partir Quanto disso, tempo tem? já está com mais de 3 anos. Na verdade, no momento eu estou parado, que eu estou um pouco sem tempo de treinar, mas vou voltar a treinar devagarzinho e tal. E aí tu observa que o parkour, a ideia é você colocar técnica nele. Seria, por exemplo, como a gente fala assim, o parkour, a técnica do parkour seria o contrário das lutas. Você treina uma luta para enfrentar um adversário. O parkour você faz o contrário, você treina ele para fuga ou perseguição. Eu citei ali na nossa cabeça, no começo do programa, que alguns filmes, né, praticam essa atividade, né, que é o parkour. Você pode citar alguns filmes famosos, né, que eu estou sabendo, Igor? Isso. Tem o B13, o primeiro, e o B13 Ultimato. O parkour você vê ele principalmente no personagem de Leito, do ator David Belli, e também no filme 007 Cassino Royale tem uma cena no começo do filme que aparece Sebastião Falcão ele fugindo do personagem principal. David Belli, por exemplo, que é o ator que faz o B13, ele é o principal precursor da atividade. Por quê? Ele treinou o método natural francês com o pai, treinou diversas lutas, ginástica artística. Ele tem todo um repertório motor para ser considerado o melhor tracê que existe atualmente. Tracê é o nome dado ao praticante de parkour no masculino e tracês no feminino. Essa palavra vem do verbo tracteare, em latim quer dizer, que significa traçar, seria um traçador. Você vai traçar um percurso sem que nada o pare. Que vocês devem ter muito visto já em competições, que envolve movimentos mais artísticos, que é chamado de freerunning. A diferença do parkour para o freerunning seria justamente essa. No parkour, você tenta colocar o lema do método natural na alma dele, que seria o ser forte para ser útil. No freerunning, você já não pega mais essa questão da utilidade, você busca movimentos artísticos, considerados ineficientes do ponto de vista do método natural. Por exemplo, saltos mortais, giros. E você explicou muito bem que o parkour não é um esporte, Isso. não é verdade? E A também ideia não é que os essa. franceses, né, foram os pioneiros sobre isso e que são os profissionais, né, os grandes, poderosos chefões do parkour. Você tem algum ídolo, você tem alguém que inspira, que influenciou você a fazer essa atividade, o parkour, Igor? O principal foi o David Belli, quando eu olhei ele fazendo no filme B13. Eu achei muito interessante, porque na verdade, eu desde a escola, eu já imaginava técnicas parecidas com essa, só que eu não tinha ideia de como sistematizá-las, tá entendendo? Então a partir daí, e é também como tu falou, como já foi falado, que uma internet ela divulgou muito isso, o que que acontece?
não só os franceses agora que são os melhores, mas se você pesquisar, há outras pessoas de nacionalidades diferentes que ficaram tão boas ou até melhores no parkour do que os franceses. Então, com certeza, o parkour é bom demais. E é isso que a gente confere nesse Momento Radical. Adoro fazer esse programa, que está só começando. A gente vai para o intervalo comercial e daqui a pouquinho tem mais.